Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Leico mais este vídeo para você, para te orientar. Você que está estudando a língua grega, você que está fazendo um curso de grego, você que está sendo orientado pelo seu professor, muitas das vezes o que nós falamos aqui ajuda você a compreender mais e mais. Bem, uma vez que você está estudando, vamos analisar agora, ler uma porção bíblica bem simples e fazer algumas observações. Estou com a UBS, quarta edição, tudo em grego. Nós temos aqui em Proscoríntios Alfa. Lembrando que nós temos Proscoríntios Beta. Proscoríntios Alfa quer dizer 1 Coríntios. Capítulo de número 2, que é Falaio 2. Versículo esticos, versículo 4. Diz assim o texto. Kairologosmo, e a minha palavra. Kaitokerigmamo, e a minha pregação. O que em peitóis, não em persuasividade, convencimento, persuasão, sofias logoi, de sabedoria em palavras. Essa primeira frase, quero chamar a atenção de vocês, que o apóstolo Paulo está falando aqui, está mencionando aqui logos e querigma. Logos e querigma estão no caso nominativo. Caso nominativo este que ressalta o sujeito do discurso de Paulo, da pregação de Paulo, ou pelo menos da escrita de Paulo, aqui dentro da frase. Logos e querigma. Logos é as palavras de Paulo. Querigma é a proclamação, é a pregação do evangelho. Querigma, proclamação, anúncio de alguma coisa. Então, o anúncio do apóstolo Paulo aqui é invólucro de logos, de palavra. Então, palavra e querigma, duas coisas que o apóstolo Paulo quer ressaltar aqui para a igreja de Corinto. O que em peitoi sofia logoi, não em persuasão, persuasividade, de sabedoria em palavras, ou seja, convencimento de palavras. Aqui, a expressão peitóis, nós temos aqui um adjetivo que atribui característica a logos, a palavras. Então, as palavras estão sendo aferidas com uma espécie de persuasividade, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que a pregação dele e a palavra dele não consiste em convencimento de palavras de sabedoria. A expressão sofias aqui é o genitivo que nós temos aqui, né? O genitivo que está sendo ressaltado, genitivo de autoria. O genitivo de autoria significa que o discurso tem uma autoria, o discurso tem uma origem. O discurso tem uma temática, a origem dessa temática, tem um invólucro nessa temática. Ele está dizendo que a pregação dele não tem origem, não tem autoria em palavras de convencimento, de sabedoria. Ele diz que não tem a autoria, a pregação dele, a palavra dele nessa sabedoria. Aqui ele diz o seguinte, além da poidexi, mas, conjunção, alá, que aqui o alfa sofreu elisão, al, mas, conjunção adversativa, na verdade uma conjunção aditiva, adversativa, mas, colocando oposição, mas, em apodeixi, mas em demonstração, pneumatos kai dinâmios, do espírito e poder. A expressão aqui espírito, que está, pneumatos, que está no caso genitivo, indica também genitivo de autoria. A autoria da pregação de Paulo, a autoria das palavras de Paulo, não está na sabedoria. Sabedoria esta aqui que ele está falando, não sabedoria, qualquer sabedoria. De forma geral, não há uma sabedoria específica, que é a sabedoria do homem. Aqui diz que as palavras e a pregação dele está calcada, tem autoria em pneumatos, tem autoria divina, no Espírito. Aqui é o Espírito de Deus
que promove esse tipo de sabedoria, o apóstolo Paulo está contrariando qualquer tipo de sabedoria, não, mas uma sabedoria específica, a sabedoria que vem do homem. Versículo 5 ele diz assim, Rina epistirrimon, para que? Rina indica uma finalidade, é uma conjunção adverbial que vai indicar finalidade. Para que repistes a fé, rimon vossa, men en sofia, não esteja na sabedoria antropam, dos homens. Então a sabedoria que ele está falando aqui é a sabedoria dos homens. A palavra dele não tem autoria na sabedoria dos homens. Aí fala, mais uma vez, conjunção adversativa, coordenativa adversativa. Ala dinamiteu, mas no poder de Deus. Como eu falei que o apóstolo Paulo não está falando de qualquer sabedoria, e no versículo 6 ele diz assim, ó, Sofiam de la lumen entos teleios. Sabedoria, porém, falamos aos completos. Teleio quer dizer completo, cheios, mas aqui quer dizer maduros. Sabedoria falamos aos maduros. Então ele está falando de um tipo de sabedoria agora. Sabedoria falamos aos maduros. Sofiam de utu aionos tuto. Sabedoria, porém, não deste mundo, deste século, ou de tom arconton, nem dos líderes. Líderes, tom arcontos, quer dizer chefes, líderes, né? Pode ser envolvido aqui os filósofos. Aqui está dizendo os príncipes. Quem são esses príncipes? Os filósofos. Será que ele está falando de Parmênides? Será que ele está falando de Aristóteles? Será que ele está falando de Sócrates e de outros filósofos que existiram na época e até anteriormente à época de apóstolo Paulo, que promovia aquele tipo de linguagem, de sabedoria envolvendo os seus deuses? Pode ser. Ou de tomar conta nem dos líderes tuaionos tuto deste século, deste tempo, tom catargumenon, que estão perecendo, que perecem, que estão sendo aniquilados. Versículo 7 diz, Alá, mas, la lumen teu sofia é mistério, mas falamos de Deus, sabedoria é mistério, no mistério. Apokekrimenen, que está oculto. Mistério que está oculto. Falamos sabedoria. Sabedoria de Deus. Agora a sabedoria tem origem em Deus. Falamos em Sofia Teu, sabedoria que tem em Deus, porque tem a Sofia Antropon, sabedoria do homem, dos homens, mas agora Sofia Teu, sabedoria de Deus, sabedoria que vem de Deus. La lumen falamos, pregamos, proclamamos, em mistério, mistério apokekrimene, que está oculto. Versículo, ou continuando o versículo 7, Remprorisen, que predeterminou Hotheos proton aionion, que predeterminou Deus antes de todos os tempos, antes de todos os séculos. Eis doxek remon, para a glória nossa. Versículo 8 diz assim, Rem udeis, que nenhum tom arconton, nenhum dos líderes, nenhum dos chefes, nenhum dos príncipes, tu aiono tuto, deste século, deste tempo, deste mundo, egnoken, conheceu. Significa que é a sabedoria que ele está dizendo aqui. Nenhum dos filósofos, na verdade, nenhum dos líderes, dos arcontos, dos chefes, dos déspotas, dos sábios, dos inteligentes deste mundo, conheceu. Aí ele vai dizer assim, Eigar egnosan
Pois se tivesse conhecido, é que antoquirio te doxe, não o Senhor da glória, estaurosan, crucificariam. Ou seja, não crucificariam o Senhor da glória. Se tivesse conhecido esta sabedoria que o apóstolo Paulo está falando, sabedoria que vem de Deus. Ele prega uma sabedoria, ele prega a palavra de Deus com sabedoria, feu, sabedoria de Deus. Não através de convencimento de palavras dos homens. O capítulo 2, versículo 1 vai dizer o seguinte: Cagó elton pros rimas adelfoi. Também eu fui para vós, irmãos, ou ter convosco, irmãos. Elton ou cati hiperohen, ou seja, não fui com hiperohen, com sublimidade, logo de palavras. Sofias catangelon rimin tomisterion tuteu, ou sabedoria proclamando para vós tomisterion, o mistério de Deus. Diz que ele não foi com sublimidade de palavras, de sabedoria, proclamando, anunciando o mistério de Deus. Esse mistério de Deus envolve a pessoa de Cristo Jesus. Não. Mas em demonstração o quê? Apodeixei pneumatos kai dinâmeos. Mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse, não se calcasse na sabedoria dos homens. Aqui ele diz, mas no poder de Deus. Além de dinâmios teu. Isso sim é a pregação, é a nossa pregação, pregadores, mestres e doutores. O apóstolo Paulo, a origem, a autoria da palavra e da pregação é em Deus, é no Espírito de Deus. Portanto, deixe o Espírito do Senhor usá-lo na pregação. Deixe o Espírito do Senhor utilizar você como instrumento da sua vontade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não vim com palavras persuasivas, rebuscadas de sabedoria humana, mas palavras de sabedoria de Deus, em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiassem em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Deixa Deus te usar quando você for pregar a palavra de Deus. Mas pregue com graça, com poder e com unção que vem do alto. Que o Espírito Santo conforte o teu coração, motive você cada vez mais e mais a estudar a palavra dele em Cristo Jesus.